Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. A gente tinha iniciado a live, deu uma fala cruzada, não sei, nunca aconteceu isso. Espero que agora vá tudo bem. Não sei o que foi a linha cruzada. Deu uma linha cruzada, nós interrompemos, então estamos começando de novo, tá? Boa noite a todos. Aguardando o Ricardo. Hoje a gente vai ter uma live com o Ricardo Gonzalez, pai do Rafael e da Maria Luísa. Boa noite a todos. Oi, Ricardo. Olá. Nossa, Ricardo, muito estranho. Troquei até o fone. Entrou, era uma pessoa, um carioca falando. Nunca Então era aconteceu, eu. era um carioca, o sotaque claramente. Não sei o que Aham. foi, nunca aconteceu isso. E aí ele estava falando com alguém e eu estava ouvindo tudo. Ó, Enfim, curioso. Enfim, muito. estamos Bom, aqui. vou te apresentar, tá bom? Tá bom, tá bom. Ricardo Gonzalez é jornalista, tem 56 anos, natural do Rio de Janeiro, pós-graduado em docência e ensino superior. Trabalhou nos jornais O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, O Dia, Lance, no site Globoesporte.com, supervisor de operações de imprensa nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Desde 2010, trabalha no Grupo Globo como comentarista esportivo. Cobriu as Copas do Mundo de 94, 98, 2006 e 2014. Copa América de 89, 91 e 99. Copa das Confederações de 97. Tem 2 livros editados: Formando Equipes Vencedoras, da editora Record Bestseller 2006, e Nem a Morte Nos Separa, editora Mauad. É X mesmo que fala ou Mauad É 10? Mauá de X. Eu não sei exatamente qual é se eles aportuguesaram, mas eu falo Mauá de X. Mauad X 2014. Ele é pai do Rafael, 32 anos. Rafael tem? 32 anos. 32 anos. E da Maria Luísa, que tem quantos anos? Que tem 6. Marido da Luciana. Bom, o Ricardo está aqui hoje como pai do Rafael, para passar uma mensagem para todo mundo. Eu acho que as lives sempre ajudam. Acho não, elas sempre ajudam. Eu tenho retornos muito bacanas. E eu queria que você desse boa noite para as pessoas antes da gente começar. Tá bom, Tereza. Boa noite a todos. Bem-vindos. É um prazer imenso participar dessa conversa, do Laços e Lutos. É um prazer também para mim falar um pouco do Rafael, porque cada um reage de uma maneira, cada um tem uma vivência diferente, né? Esse tipo de luto e da relação com a perda, ela não é matemática. Enfim, cada pessoa tem uma maneira de reagir. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, da minha família que não ficam à vontade, não se sentem bem ou sofrem muito quando lembram do Rafa, quando precisam falar sobre ele. Comigo funciona de maneira inversa. Eu me alimento um pouco de lembrar do Rafa, de falar sobre ele, de ver vídeos. Eu tenho um material muito grande de vídeos que a gente fazia, e eram sempre vídeos muito felizes, né? Tocando música, fazendo brincadeira.
Então, para mim é muito legal, eu fico muito à vontade de estar aqui, espero, enfim, ajudar de alguma maneira Estão dizendo que não é. na condução aqui, porque eu não, enfim, para eu tentar passar o que for de mais útil para todos. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Eu queria que você me falasse um pouco quem é o Rafa. Onde ele estiver, é o Rafa. Aham. Tá, nossa, pergunta difícil, né? A gente não sabe às vezes quem nós somos, né? Quanto mais uma outra pessoa. Mas vamos lá. O Rafa é meu filho, ele nasceu em 1989, fruto do meu primeiro casamento com a Mônica. E ele sempre foi um menino que a gente sempre teve uma relação muito, muito próxima, muito além de pai, nós éramos muito amigos. Ele era um menino muito inteligente, tinha um humor muito, muito afiado. Ele perdia o amigo, mas não perdia a piada. A gente tinha algumas ligações umas afinidades muito fortes no gosto pela música, no gosto pelo futebol. Tínhamos as mesmas posições políticas, e a gente ia muito no Maracanã, e lá era o nosso. A arquibancada do Maracanã era o nosso divã. A gente chegava cedo antes dos jogos do Flamengo e a gente falava ali sobre a vida, sobre tudo, antes da bola rolar. E ele, no fim de 2009, quando ele estava então com 20 anos, ele começou a ter. Ele estava numa roda viva muito grande, fazendo 2 faculdades, fazendo estágio no Jornal do Brasil. Ele fez uma prova para estágio na TV Globo. E nesse meio tempo ele começou a volta e meia, ele tinha uma febre, aí depois melhorava, aí depois começaram a surgir umas bolinhas assim no tronco dele. E aí a gente ia, mas nenhum médico, ele sempre foi um menino muito forte, muito, muito bonito. Tá ele aqui, eu botei uma fotinha aqui, tá ele aqui do meu lado. Traz a foto mais perto pra gente Tá ver, bom, tem deixa eu pegar jeito? aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Olha, vamos ver aqui. Tá ele aqui, fazendo um carinho no Dá gatinho. pra ver, sim. É, Lindo, seu e, Rafa. tá. E aí, como ele sempre foi um menino muito. Deixa ela aqui. Como ele foi um menino sempre muito forte, fazia atividade física e tal, acho que nenhum médico atinou para a possibilidade de ele estar com um risco tão grande como ele estava. Aí disseram que era virose, e depois falaram que ele teve uma mononucleose, que é uma doença do sistema imunológico, que deixa essa sequela dessas bolinhas e depois passa e não acontece nada. Só que não era isso, era uma coisa muito mais séria, muito mais ameaçadora. E aí, em janeiro de 2010, no dia 10, ele completou 21 anos, e 10 dias depois, uma dessas bolas estava comprimindo a coluna dele. E ele começou a sentir dor na coluna, dor na coluna, e aí chegou nesse dia 20, ele não conseguia andar de dor. E aí nós fomos com ele para a emergência, e aí aquela coisa de emergência, era o dia 20, era feriado no Rio de Janeiro, então sabe como é que é? Equipe de plantão, e aí não tinha ninguém para fazer um exame mais apurado. Ele ficou lá, ficou internado lá, passou a noite lá, e aí, no dia seguinte eu e a mãe dele voltamos, e aí nos foi dada ali aquela notícia que você fica sem chão. Primeiro que ele precisava fazer uma cirurgia para retirar aquela bola que estava comprimindo a coluna, mas que isso ia ser feito, ia ter êxito, ele não ia ter problema. Ele tinha que fazer rápido, porque senão ele podia perder o movimento das pernas. Mas a cirurgia seria tranquila. E que depois da cirurgia, aí ele já passaria a ser tratado pelo oncologista. Então, aí foi nesse momento que a gente tomou aquela pancada de saber que ele estava com um câncer, um linfoma não Hodgkin. Enfim, e aí isso foi em janeiro, como eu falei, a gente teve uma luta muito grande durante 10 meses, e em novembro a gente perdeu a luta. No dia 19 de novembro, o Rafa foi embora.
E, enfim, e é isso, mas ele, assim, a gente, em alguns momentos, né, divagando, eu conversando com a mãe dele, com as outras pessoas, com o meu pai, né, com a namorada dele, a gente trocando ideias e pensando assim, o que teria sido melhor, se ele, já que era para ele partir, se ele seria melhor ele ter partido, sei lá, num acidente, uma coisa assim abrupta, que ele não tivesse um tempo tão longo assim né, de ameaça, de sofrimento, ou não, se talvez ele partisse fosse mais chocante, mais inexplicável. Eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu acho que para ele talvez tivesse sido menos doloroso ir de uma pancada, assim. Mas para mim, para todos os que conviveram com ele, nós tivemos tantas experiências nesses 10 meses, tantas coisas. A gente conheceu outros lados, não só dele, mas como de outras pessoas, do meu pai, da minha atual esposa, da mãe dele, da namorada dele, do meu primo, que era uma figura muito importante na vida do Rafael, era como se fosse um segundo pai para eles, eram muito ligados, que, assim, hoje, pensando, os passados 10 anos da partida dele, acho que teria, assim, lógico que não foi bom, mas a gente aproveitou, a gente cresceu muito como um ser humano dentro dessa experiência tão dolorosa, a gente conseguiu tirar disso coisas boas. Acho que é isso. Acho que respondendo a tua pergunta, esse era o Rafa. Era um menino muito especial, muito mais amadurecido do que todos nós. Ele estava pronto para partir. Ele se preparou ao longo desses 10 meses, coisa que eu não fiz. Eu, até o último momento, até o dia 19 de novembro, quando eu, no hospital, que eu peguei o pulso, tomei o pulso dele e aí não senti nada. E que aí eu vi que ele tinha ido embora. Até esse instante eu achava que ia acontecer um milagre. Então eu fiz questão de não me preparar para ficar sem ele. Mas ele estava preparado. Ele me deu vários sinais que depois eu fui entender com o passar do tempo de que ele estava tranquilo, estava sossegado, e eu acho que ele foi, enfim, ele cumpriu a missão dele aqui e foi para outra, foi ajudar outras pessoas em outro plano. Ricardo, você pode falar um pouco desses sinais? Por exemplo, porque era assim, a gente sabe, né? Os filhos, quando é para fazer bagunça, quando é para sair, para resenhar, para brincar, é com o pai. Né? Quando está com febre, quando está dodói, quando está gripado, é a mãe. Então, assim, no caso dele, mesmo já sendo praticamente um adulto, né, com 21 anos, mas era um pouco assim. Essa trajetória, eu acho que ela foi muito mais difícil para a mãe dele. Né? A gente já não estava mais casado, a gente ficou muito próximo, né, durante esse tratamento, porque a gente Rafael precisava desse porto seguro, né, dos pais, mas a gente não morava na mesma casa e o Rafa sempre foi muito generoso, então ele dividia, antes de ficar doente, ele dividia a semana dele assim, ele dormia 2 dias na minha casa, 2 dias na casa da mãe dele, 2 dias na casa da namorada e 1 dia na casa do meu pai, que é viúvo, avô dele, eles se, assim, um adorava o outro. Eu quando estava no meio do processo da doença, eu estava com medo de perder o filho e perder o pai, porque eu achei que meu pai não fosse aguentar, mas aguentou. Tá aqui até hoje, está com 88 anos e agora está curtindo a netinha. Mas o Rafa, ele com a mãe, ele se permitia sofrer um pouco, demonstrar um pouco o sofrimento. Comigo era um pouco diferente. A gente tentou até o limite onde deu manter as conversas agradáveis, manter conversas de pensamentos no futuro, no que ia acontecer. Até que na reta final foi uma coisa curiosa, porque a gente não queria admitir, mas sabia ali que a coisa não estava muito bem e a gente passou a conversar menos. A gente conversava menos porque, enfim, a gente não sabia conversar sobre tristeza. A gente não sabia conversar sobre perigos. E algumas vezes ele me via, eu sempre dizia para as pessoas que a gente não podia arriar,
A gente não podia entregar os pontos na frente dele, que a gente teria a vida inteira para sofrer se ele partisse. Então não tinha que sofrer naquele momento. Mas às vezes tinha uns dias que você estava ali, não estava tão bem. E aí, uma vez ele me viu assim e falou assim: pai, fica tranquilo que você e a minha mãe, a maneira como vocês me criaram, ela me deixou preparado para qualquer coisa nessa vida, inclusive para a morte. E aí você fica assim, né? O que você fala, né, diante de uma pessoa que está com uma foice ameaçando a própria cabeça e ela que vem te consolar, quando deveria ser o contrário, né? Outra coisa assim que ele dava sinais de que estava bem, que estava tranquilo, né? Era que ele mantinha o humor. Então, em 2010, no meio desse processo, teve a Copa do Mundo. E a gente torcia. Eu sou filho de espanhóis, ele é neto de espanhóis, e a gente torcia muito para a Espanha, porque o Brasil já tinha ganho, sempre ganha. O Brasil é um país de futebol, e a Espanha nunca conseguia ganhar nada, sempre tinha fama de amarelar na hora da decisão. E a Espanha foi campeã naquele ano. E o Rafa acompanhou, e foi um prêmio para ele ver a Espanha campeã do mundo. Ele ficou muito feliz. E aí a gente, para dar sorte, no primeiro jogo a gente viu junto, a Espanha perdeu, depois a gente falou, não, vamos mudar, vamos fazer alguma outra coisa. Aí eu vi o jogo com meu pai, ele viu o jogo com a namorada. E foi funcionando, porque a Espanha ganhou os outros jogos todos e foi campeã. E aí quando acabou a final, a Espanha campeã, ele me liga, aí tá, a Espanha ganhou, legal, que coisa maravilhosa. Aí lá pelas tantas ele me fala o seguinte: pai, eu só estou meio preocupado porque eu nunca tinha visto o Flamengo campeão brasileiro e ano passado ele foi de uma maneira improvável. Não era para o Flamengo ser campeão. O Flamengo estava lá atrás e foi ganhando, ninguém acreditava e foi. Agora a Espanha é campeã do mundo. Eu acho que Deus está me dando aí algumas compensações porque ele está pensando em me levar. E aí é aquela coisa, o que você fala, né? Eu tenho de passar, falei, Rafa, você sempre brincalhão e tal, não fala bobagem, bababá. Mas eu mesmo fiquei um pouco com aquilo na minha cabeça, né? Assim, falei, será que ele está brincando? Mas vai que é isso, né? A gente fica sempre muito, muito preocupado. E outras coisas, né? Essas sinalizações que ele me fazia, do tipo, quando ele estava se tratando no INCA, e num determinado momento é procedimento da instituição, quando eles entendem que não tem mais para onde andar, eles interrompem o tratamento porque tem milhões de pessoas para eles cuidarem. Eu entendi isso perfeitamente, não fiquei com raiva, com mágoa. Eu sou grato ao INCA pelo que fez por ele quando ele esteve lá. Mas a gente foi tentar outra coisa. Nós fomos tentar um mega especialista em São Paulo para tentar uma última possibilidade de salvá-lo. E a gente sabia que para fazer isso seria um tratamento muito doloroso, porque é um especialista que trata lá no Hospital Santa Marcelina e eles dão uma quimioterapia pesadíssima, que aí eles reduzem a doença, eles zeram a doença e aí tem que esperar 30 dias para o corpo aguentar e depois ele faria o transplante de medula. Ele fez isso, a doença foi zerada, só que a doença ela não pode voltar nesses 30 dias, e a doença voltou. E aí era assim, porque era um câncer muito agressivo. Então, quando nós sentamos com ele para dizer, olha, Rafa, a gente no INCA não vai mais, mas a gente não vai, vamos para São Paulo. Tem esse cara aqui que resolveu pegar teu caso, ele diz que ele já perdeu alguns pacientes na tua condição, mas ele também já resgatou alguns. Então, vamos lá. E o Rafa disse como se estivesse falando uma amenidade qualquer. Falou, pai, olha só, eu acho que não vai dar certo. Porque se tivesse que dar certo, teria dado no INCA. Se o INCA abriu mão é porque eu não vou me curar. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu te conheço, eu sei que você não vai aceitar perder sem lutar. Então, vamos. Assim. Como se fosse uma coisa qualquer, uma coisa que ele sabia que ia sofrer, tudo ele aceitava, é como se ele tivesse já antevendo
ali os caminhos. Então, essas sinalizações é que eu, depois, que acontece pensando nisso, é que eu vejo que ele já estava, enfim, num processo interno ali de amadurecendo a ideia e se preparando para fazer uma passagem, enfim, melhor, eu acho. Também acho, Ricardo. E como ele foi percebendo até onde você conseguia falar disso, né? Sim, sim, Parece que ele foi a conta-gotas, assim, te falando, né? Eu não sei que conversas ele teve com a mãe, né? Você disse que ele conseguia falar mais. Mas, sim, assim, o quanto ele foi te percebendo, né? E cumprindo algumas coisas até por esse amor mesmo. É sim. muito bonito ver isso, né? Sem dúvida. A gente, assim, eu me lembro na última semana dele, que ele depois que ele fez esses tratamentos, ele esperou os 30 dias, mas aí nós já voltamos para São Paulo, já com aqueles nódulos já voltando, a gente já sabia que não tinha dado certo. E aí nós encerramos ali o tratamento, voltamos para o Rio, e ele ficou fazendo aí já com um outro médico uma quimioterapia paliativa, era um comprimido. E na última semana, aí ele estava em casa e tal, aí uma semana antes, ele morreu numa sexta-feira, no sábado anterior, ele teve uma crise, uma convulsão, nós levamos ele para o hospital, e aí essa última semana ele já passou lá, não se recuperou. Então nessa semana que ele estava lá, ele estava assim, bem, né, digamos assim, se é possível usar esse termo, mas estava se alimentando, enfim. E no dia, na noite que antecedeu a morte dele, a gente revezava. Um dia dormia eu lá, outro dia dormia a mãe dele. Na última noite dele, que ele dormiu lá, dormi eu. Calhou de eu dormir. E quando ele acordou, ele viu que eu estava ali, eu me levantei, qualquer movimento que ele fazia, eu chegava perto para ver se ele precisava de alguma coisa. E, e ele falou comigo de uma maneira cifrada. Depois eu fui entender isso, porque a gente não tinha, a gente não tinha coragem de falar um para o outro coisas ruins. Ele disse assim: pai, eu queria ir para casa. Eu estava querendo ir para casa. Aí eu na hora eu falei: não, Rafa, beleza. Eu acho que você já está melhor da convulsão que você teve. Eu acho que os médicos vão te liberar. Acho que você pode, de repente, no fim de semana já você ir para casa. Ele falou, vamos ver. Mas eu tenho certeza que quando ele falou que ele queria ir para casa, ele estava me dizendo que ele queria acabar com aquilo. A casa que ele se referia era outro lugar. Ele queria encerrar aquilo tudo, aquele processo. Ele estava cansado daquilo. Embora ele estivesse preparado, embora ele tenha, enfim, minimizado o que seria uma coisa muito dolorosa, mas ele estava cansado, estava fisicamente cansado, porque, enfim, são 10 meses ali tomando medicamentos, mas são essas coisas esses pequenos diálogos que ficam, essa relação que a gente foi reconstruindo, né, uma relação que sempre foi tão, tão boa e ela teve que se adaptar a esse momento trágico. Mas foi muito. Acho que ali, tirando os noves fora, acho que foi positivo que tenha sido assim. A gente tenha tido tempo de fazer uma despedida, cada um do seu jeito. Sim, e até eu acho que o Rafa, por tudo que você fala, essa espiritualidade dele mesmo, né? Não é negar todo o sofrimento, todo o cansaço dele, de maneira nenhuma, e o de vocês, né? Mas quando ele fala, vocês me prepararam, inclusive, para a morte, é uma fala que ela é muito rara até, né? De ser ouvida, de ser dita. E me tocou muito no momento em que ele parte, né? Que você... Me tocou muito mesmo, que você fala que você queria até... não que você quisesse morrer por covardia, alguma coisa, mas querer acompanhá-lo nessa passagem. E aí eu fiquei pensando, é uma coisa até instintiva, né?
de querer estar com o filho, de proteger. Me fala desse momento, Ricardo. Realmente fiquei muito tocada. É. Então, isso a gente você não sabe o que vai acontecer, até porque eu acho que as outras pessoas da nossa família, né, no caso específico dele, você tem, lógico, quando você tem uma perda, cada pessoa é de um jeito e ela parte de uma maneira, ou doença, ou acidente, ou enfim. Mas quando você tem uma doença como essa, que você vai, né, é uma coisa que leva um tempo, e que o câncer é uma doença também que ela vai te levando aos poucos, né? Você vai vendo, é como se você visse a cada dia a pessoa ir um pouquinho embora. Então, cada pessoa da nossa família que estava ali muito próxima, a família acaba ficando um pouco doente também, e cada um vai se preparando. Como eu disse a vocês, meus amigos, eu não me preparei. A minha cabeça trabalhava assim, não, vai acontecer alguma coisa, Deus vai botar o dedo ali, ele vai, um dia ele vai acordar e não vai ter mais nada, enfim, alguma coisa vai acontecer. Na minha cabeça estava bloqueada a ideia de morte ou de perdê-lo. E aí, no momento em que eu vejo, né, ele, você está olhando para ele estava dormindo, e aí você vê ele parar o movimento, eu estava ali do lado, peguei o pulso dele, vi que não era nada, aí chamei o médico para confirmar aquilo que eu achava que tinha acontecido. Aí é como se aqueles 10 meses todos eu tivesse que apagar em alguns segundos e processar aquilo bom, e agora? E agora que não vai acontecer nada daquilo que eu achei que fosse acontecer? Então você não consegue processar, né? E o meu primeiro impulso foi dizer assim, gente, eu acho que a melhor coisa para fazer agora é eu me jogar desse vão aqui, dessa escada, desse hospital, mas eu não era uma sensação como eu fiz o relato lá no Laços e Lutos, não era uma coisa assim, ah, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Não, eu não estava pensando em mim. Eu estava falando assim, será que ele está bem? Será que ele está com medo? Será que ele precisa de alguém em quem ele confie para segurar a mão dele e partir? E aí você vai, e aquilo é como se como se ele tivesse dito para mim, pai, pega uma água lá para mim. Que eu sairia do quarto e iria pegar água para ele. Então eu fui caminhando por aquele corredor na direção daquele vão da escada, na minha cabeça, falando assim, não, eu vou ajudar ele. Só que depois, aí você, naturalmente, quando você chega perto e aí você olha em volta, você vê as pessoas, e você vê as pessoas chorando. Aí eu olhei para o meu pai, eu olhei para a mãe dele. Aí você te cai uma ficha, né? E você. Aí a primeira ideia que me veio foi o seguinte: mas vem cá, mas e se ele estiver bem? E se ele não precisar que eu faça esse tipo que eu tome essa atitude? Ou aquela coisa que a gente sempre fala para a criança, né? Que ela não deve ajudar ali a lagarta a sair do casulo, né? Que ela tem que sair sozinha para ela virar borboleta, né? A gente não pode ajudar. Eu falei assim, e se por acaso não tiver nada do outro lado? Se a vida acabar aqui, pronto, acabou e é tudo escuridão. Se for isso, o meu pai ele vai perder o, o neto e ele vai perder o filho. A minha esposa vai perder tudo. Enfim. E aí eu falo assim, bom, não vou fazer isso. E aí eu não fiz isso. E aí depois você, né, quando a poeira vai abaixando um pouco, que você vai conseguindo processar a perda, e aí logo vem as burocracias, e você tem que assinar coisas, e você tem que ver funerária, e não sei o quê, e cemitério, bababá. Aí você vai voltando à normalidade, você vai conseguindo articular aí já o pensamento normal, né, entre aspas. Mas isso aconteceu, eu vivenciei essa experiência, e como eu te disse, não era coisa assim, vou acabar, não tem mais sentido. Não, eu queria ajudá-lo. Era como se, enfim, como se fosse para eu dar
a minha vida para poder ir junto com ele, mesmo sem saber o que tem depois, sem saber se ele estava precisando, se ele estava bem ou não. É uma Eu vi. loucura, né? É um negócio de maluco. Sim, é muito bonito o que você fala mesmo. Eu vi um documentário agora esses dias, o que faria a Sofia Loren, que a mãe fala, né, diante da morte do filho, ela fala: eu acreditava que eu sempre poderia resolver tudo para o meu filho. E resolver tudo não é viver por ele, é essa proteção mesmo, sabe? Que Uhum. estaria protegido. E aí, quando eu li, eu falei, nossa, é esse impulso mesmo de medo do filho estar no desamparo. E, na verdade, você estava num desamparo imenso, né? O Sim. Rafa tinha acabado de partir. Exatamente. Na verdade, eu estava, é como se de repente eu me visse assim no deserto do Saara, assim, olhava para o lado e não, quer dizer, eu via as pessoas, mas não estava ninguém ali, não estava quem eu queria que tivesse. Eu cheguei a escrever isso, um trecho do livro, né? Até eu acho que não sei se na orelha ou na contracapa que a editora destacou ali, que uma das coisas que me enlouquecia, que me deixava completamente sem perspectiva durante a doença dele, é que eu, durante toda a minha vida, desde que o Rafa era bem criança, desde que ele começou a entender as coisas, até o dia que ele ficou doente, eu dizia para ele: Rafa, você tem toda a liberdade para fazer, a liberdade e o meu incentivo para você fazer as opções da sua vida. O que eu vou dizer a você é, como eu tenho mais tempo de vida e como eu tenho algumas experiências que você não teve, eu vou tentar te antecipar o máximo possível. Então, se você me disser, eu vou fazer isso, eu vou tentar te dizer, olha, se você seguir por esse caminho, vai dar aqui. Se você optar por outro, vai dar ali. E se você tentar uma terceira via, vai dar ali. Mas quem vai decidir é você. Eu não vou decidir. E aí entra o que me incomodava. Eu dizia para ele sempre, sempre, sempre. Isso para mim era um mantra. Seja lá qual for a escolha que você fizer, se você acertar e for feliz, ótimo. Se você errar, chegou à conclusão que errou e quiser fazer de novo, você fica tranquilo, porque eu vou estar lá no fim dessa opção te esperando para te ajudar. Você nunca vai estar sozinho. No ponto que você chegar, que você se arrepender de uma opção, eu vou resolver para você. Só que como é que você resolve um câncer? Como é que o que eu faço? O que depende de mim? Não depende. É isso que me enlouquecia, de eu não poder, se o médico dissesse, eu queria que o médico dissesse para mim, olha, você tem que doar a sua vida, você tem que doar o seu coração para ele viver e tal. Eu falei, onde que eu assino? É aqui. Mas não tinha isso, entendeu? Então Não, não tinha. isso era desesperador, mas enfim. É a impotência, né, Ricardo? Esse sentimento de Exatamente. impotência mesmo. Isso. Eu Isso não mesmo. posso fazer nada a não ser estar aqui, que é muito mais, né, perto de todo esse amor de querer reter, né, ficar com esse filho. Uhum. O que você consegue, eu vi que você colocou no relato tal, e eu achei muito bacana isso também. O que muda na sua vida depois? Porque não dá para ser o mesmo, né, Ricardo? Não, não, não. É, é o que eu falo, você perder o pai, a mãe, eu perdi minha mãe era nova, ela tinha 57 anos, ela, né, tinha uma série de problemas, era diabética, hipertensa, enfim, ela também não se cuidava, e ela também era muito devotada a mim, ela depois que eu nasci, ela passou a viver enfim, para mim, e aí deixou um pouco de pensar nela e se cuidar. Então, você, lógico, eu fiquei muito triste quando ela partiu, felizmente meu pai está aqui, mas é uma coisa natural, eu acho, é uma ordem natural das coisas. As pessoas, os pais e as mães vão primeiro do que os filhos, e depois, enfim, espero ir embora antes da minha filha. Enfim. Quando essa ordem se inverte, é assim, você não é a mesma pessoa.
não significa dizer que você necessariamente tenha que ser pior ou que você tenha que viver o resto da vida na amargura. Eu costumo dizer, Tereza, que o livro que eu escrevi, ele talvez seja até mais útil para quem nunca perdeu nenhuma pessoa próxima do que para quem perdeu. Porque no livro eu falo que você tem que viver a cada dia como se fosse o último, que você tem que cuidar dos seus filhos como se eles como se você fosse perdê-los na semana seguinte, porque enfim, a vida ela tem uns mistérios que a gente não sabe. Os acidentes, as doenças, eles são todos muito democráticos, né? Eles não escolhem, né? Todo mundo, quem é rico, pobre, branco, negro, enfim, qualquer pessoa está sujeita a perder uma pessoa que ama muito. Então, e falo também no livro que para não negligenciar um segundo com a saúde das crianças. Se tem uma unha encravada, vai no médico. Não acha que não vai acontecer, porque acontece. Eu assim, nunca saberemos, mas eu não sei se eu tivesse, quando na primeira bolinha que surgiu, no primeiro dia que o Rafael teve uma febre, assim, do nada, né? Alguns meses dele ser diagnosticado, né? Talvez se eu tivesse levado ele num médico e dito, não, isso aqui não tá bom, vamos fazer uma biópsia dessa bola aqui, porque talvez ele tivesse sido diagnosticado antes, talvez ele tivesse tempo de recuperação, enfim, a gente nunca sabe, mas eu falo isso no livro. Para quem já perdeu alguma pessoa e que está sofrendo, é difícil você dar uma fórmula, porque cada pessoa reage de uma maneira. O que eu fiz? Né? Quando você leva uma trombada dessas, a poeira passa uns dias, lógico, você fica péssimo, você leva um tempo para conseguir sorrir novamente, você fica se policiando, né? Como se você dá um sorriso, você fica com culpa. Né? Não posso. Como é que eu posso achar graça em alguma coisa? Então, eu estabeleci, sempre fui uma pessoa muito pragmática, né? Muito objetiva. Né? Eu sempre dizia para o Rafa, gasta energia com aquilo que você pode modificar, com aquilo que você pode, enfim, com o que pode te trazer algo. Não adianta você gastar energia com o que não vai mudar, o que só vai te trazer aborrecimento. Então, eu fiz o seguinte, eu me vi diante de uma encruzilhada. Ou você segue em frente, ou você, né, entrega os pontos e fica em casa esperando a sua própria morte chegar. Por tudo que eu passei durante 21 anos para o Rafa, por toda a visão otimista da vida, por todas as coisas né, de luta e de empenho que a gente tem que ter para ser feliz, e por tudo que ele me passou durante a trajetória dele, a valentia dele, né, a hombridade dele, né, a maneira digna como ele encarou a doença, eu falei assim, eu não posso optar por me entregar. Eu não vou estar sendo honesto com ele. Ele está lá do outro lado, está me vendo. Né? Ele ia dizer, vem cá, mas você falou a vida inteira que não pode se entregar, não pode desistir, tem que brigar, e agora você vai desistir? Eu falei, não. Então, para ser coerente com isso, eu falei, vou seguir em frente. Muito bem. Só que, para você seguir em frente, você não segue em frente sozinho. É impossível. Pelo menos para mim. Eu não sei se alguém consegue. Eu não consigo. Então, eu tive que estabelecer algumas metas, algumas coisas que eu olhasse, é como se eu, né, quando você está escalando, você prega lá em cima da pedra e você vai puxando ali até chegar naquele ponto e aí depois vai subindo mais um pouco. Né? Você tem que ter algo que te puxe para frente. E acho que eu cheguei a colocar, eu coloco isso no livro, não sei se cheguei a colocar no relato. Não adianta você querer fazer uma coisa do outro mundo, fazer, não, eu quero pegar um foguete e ir para Marte, eu quero ver a Terra do lado de lá. Porque você não vai conseguir, você vai sofrer, você vai se desgastar e o teu filho não vai voltar.
E também não adianta nada você chegar e falar assim, vou passar uma semana ali em Búzios ou em Salvador para relaxar a cabeça e eu vou resolver o problema. Não vai. A semana vai passar e você vai voltar e vai te dar uma frustração porque as coisas não se resolvem. Então você tem que, né, se esforçar para achar um meio termo. Então eu estabeleci três digamos assim, focos para eu, três lanternas para eu seguir em frente. Uma delas era profissional, porque eu não sou rico, eu dependo do meu trabalho para viver. Quando o Rafa morreu, a Maria Luísa, minha filha, ainda não tinha nascido, não tinha chegado, mas eu tinha uma casa para bancar. Então eu estabeleci uma meta profissional. Eu pensei assim, não, eu não quero mais, eu já dei minha cota de sofrimento nesse mundo, enfim, não tenho mais que sofrer. Eu não quero mais ir trabalhar só para pegar o dinheiro no fim do mês. Então eu me fiz a seguinte pergunta: o que eu, trabalhando numa emissora de TV, trabalhando com esporte, o que eu faria de graça? O que me dá prazer fazer que eu faria de graça se eu não precisasse do salário? E aí, em 5 minutos, eu cheguei à conclusão. Falei, comentar futebol. Eu gosto de futebol. Eu trabalhei muitos anos com futebol, com muitos treinadores, jogadores, enfim, eu acumulei um conhecimento. Acho que eu tenho uma boa capacidade de transmitir isso. E aí falei, bom, então vou trabalhar nisso, porque também a emissora não tem nada a ver com os meus problemas pessoais. Não adianta eu chegar lá e falar, olha só, gente, agora que meu filho morreu, eu queria ser comentarista. Não, eu tenho que me preparar, tive que treinar para isso, para entregar um trabalho no nível de qualidade que a emissora exige dos seus profissionais. Então, fui fazer isso. E aí, enfim, consegui. Em 2012, eu comecei a fazer pilotos e testes. Depois comecei junto com o trabalho que eu fazia de editor, também comentando futebol, para eles verem como é que era. E aí, em 2017, eu consegui finalmente entrar para o elenco de comentaristas do Sport TV, e de maneira, enfim, oficial. Então, melhorou bem a minha qualidade de vida, porque eu estava trabalhando praticamente para 2 chefes. Eu investi muito da minha vida pessoal nesse projeto. Então, esse era uma das lanternas. A segunda lanterna era escrever um livro sobre o Rafael, sobre aquilo tudo. Por quê? Aí entrou um pouquinho o meu olhar de jornalista. A quantidade de experiências, e não só experiências pessoais, de relacionamento pessoal, mas de tudo que eu vi no INCA, de tudo que eu vi nos hospitais, é tanta coisa que eu falei assim, eu não posso guardar isso comigo. Eu tenho que transformar isso, eu tenho que passar isso para as pessoas. Eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Né? Eu preciso ajudar alguém com isso. E eu comecei a fazer isso comecei a anotar, comecei enfim, a separar as coisas mais importantes daquela trajetória ainda durante o tratamento. A minha ideia de livro era outra. Eu achei que eu ia escrever um livro que se chamaria Meu Filho Não Tem Mais Câncer. Eu achava que isso ia acontecer. Infelizmente, as coisas não caminharam para esse lado, mas mesmo com a morte dele, eu falei assim, não, eu tenho que escrever isso, eu tenho que botar isso no papel. E aí eu passei o ano de 2011, foi um parto, porque eu tive que reviver tudo aquilo de novo. Né? Foi uma catarse aquilo. O livro estava... assim, eu demorei muito para achar uma editora que publicasse o livro. E levei o tempo ali físico de escrever, né? Que leva tempo. Mas o livro estava todo na minha cabeça. Não foi difícil elaborar. Né? Eu digo que eu trabalho com as palavras, né? Eu trabalho desde 1985, 86 foi o meu primeiro estágio, e eu já escrevi muita coisa, escrevi muito na minha vida. Mas esse livro foi a melhor coisa que eu escrevi. Esse livro eu pego, por exemplo, eu escrevi 2 livros. Um formando equipes vencedoras, que eu escrevi junto com o Carlos Alberto Parreira, que foi técnico da seleção brasileira. Eu relendo os 2 livros, o livro
com o Parreira, eu reescreveria ele hoje. Eu faria diferente, eu corrigiria coisas, acertaria assim. O Nem a Morte Nos Separa, para mim, ele está perfeito. Eu não mexo em nada. Eu leio aquilo com orgulho do que eu escrevi. Porque está tudo ali. Eu consegui achar as palavras certas. Eu consegui, enfim, colocar as situações, a condução do livro, alternando coisas daquela trajetória com coisas do passado. Enfim, é a minha obra-prima, digamos assim, deixando um pouquinho a modéstia de lado. E aí consegui fazer isso. Foi difícil fazer porque, como eu disse no início da nossa live, eu me alimento muito das lembranças do Rafa. A mim faz bem me lembrar dele. Mas não do ano de 2010. Eu não gosto de me lembrar de 2010. 2010 foi muito pesado, muito doloroso. Então, quando eu me lembro de 2010, a sensação não é boa. E eu tive que lembrar tudo aquilo de novo para poder escrever o livro. E aí, em 2014, enfim, consegui publicar, lançamos. Foi um evento maravilhoso. Eu reuni gente que eu não via há 200 anos e foi todo mundo lá para ver o livro, para me dar um abraço. Enfim, foi muito bacana. E a terceira lanterna era ter outro filho. Evidentemente que não para substituir o Rafa, não como uma muleta, porque isso seria absolutamente, enfim, não tem nenhum termo para, né, indizível. É indizível. A responsabilidade que eu estaria jogando com essa nova pessoa, né? Ou de alguma maneira comparar um com o outro. Não. É porque eu não acredito muito no sentido da vida sem você ter uma continuidade, sem você passar algumas coisas para alguém. Tipo, não consigo usar a apurrinhação que a gente tem no trabalho, bronca do chefe, conta para pagar. Eu não consigo ver sentido nisso se você não tiver alguém para você pensar, não, tem tudo isso, mas pô, eu tenho que lá cuidar do meu filho ou da minha filha. Eu sempre digo que a minha melhor função na vida que eu vejo é ser pai. Eu acho que sou o melhor pai do que eu sou jornalista, do que eu sou filho, do que eu sou vizinho, do que eu sou amigo. Essas coisas todas eu procuro fazer sempre o melhor possível. Mas ser pai eu não sou pai, eu vivo a paternidade. A paternidade está dentro da minha genética, da minha corrente sanguínea. Então, a gente tentou, enfim, quando o Rafael morreu, eu tinha 45 anos, a Luciana, que é meu segundo casamento, ela tinha 40, e então já é uma idade que, enfim, você engravidar já não é tão normal. Sim. A Luciana tinha uma doença que chama trombofilia, que é uma dificuldade da coagulação de sangue, que não acontece nada, não traz nenhum problema. Só que traz praticamente uma inviabilidade de você, do lado embrião, ele se alimentar para poder se desenvolver. E aí a gente deu sorte, porque nós pegamos um médico que estava fazendo esse tratamento, que ele comprou a minha história por causa do Rafael, e ele, com toda dificuldade, ele falou, não, nós não vamos desistir. Aí ele fez todos os exames, todas as possibilidades, e aí achou, tá aqui, ó, trombofilia, é isso, é por causa disso que você não engravida. Então aí ela tomou um remédio lá simples, bobo, para coagulação de sangue, e um mês depois ela estava grávida. E aí, em 2014 também, né, junto com um pouquinho antes do lançamento do livro, a Maria Luísa chegou, que é a minha princesinha, enfim, é para quem eu vivo agora, e é ela que não me dá... Acho que essa opção nem existiria, mas ela não me dá nenhuma opção de entregar os pontos ou de fazer com que a saudade do Rafa me derrube. Eu não tenho mais essa opção, porque agora eu tenho ela para formar, para criar. Então, eu acho que é isso. Se eu tivesse que
dar uma receita para as pessoas, para quem está nos vendo e está passando por algum tipo de dificuldade, de dor, de luto. Não tem fórmula, mas a minha foi essa. A minha foi essa. Né? Primeiro optar entre seguir em frente ou paralisar. E ao optar por seguir em frente, estabelecer metas para me ajudar a seguir em frente. Porque não é fácil. A gente tende a achar que não vai conseguir, que não vai ser possível mais ser feliz. E até coloquei, Tereza, se você me permite, eu coloquei lá no relato que assim, perder um filho é um pouco como, grosseiramente falando, né? É só uma comparação esquemática. Sim, eu até ia falar isso. É como você perder um braço ou uma perna. Num primeiro momento você sente uma dor física absurda, você não aguenta, muitas vezes você desmaia de dor quando acontece isso. Depois vem ali aquele trauma de você não sabe como é que você vai fazer para seguir em frente sem o braço, como é que você vai escrever, como é que você vai, né, trabalhar. Depois você começa a fazer exercício, você começa a treinar com o outro braço que sobrou, e você vai melhorando. E aí depois se você conseguir, você pode colocar uma prótese e você pode viver dignamente, você pode até ser feliz. Você nunca mais vai ter de volta nem o seu braço que você perdeu, e muito menos o seu filho. Mas você não precisa parar, você não precisa morrer também, né? Você pode até, se você se permitir, se você se der esse direito, você pode também ser feliz. E lógico, cada pessoa que perde é uma relação. A minha relação com o Rafa eu não estaria sendo honesto com tudo aquilo que eu fiz junto com ele se eu não me permitisse ser feliz. Eu tenho certeza que se ele, sei lá, se ele tivesse, se ele estiver ouvindo, se estiver por aqui, ou se ele tivesse a oportunidade de falar comigo ou mandar uma mensagem e ele visse que eu fosse entregar os pontos, ele ia falar assim, pô, que decepção, né? Você me falou umas coisas aí e não tá fazendo isso. Então, esse foi o meu caminho. Até porque assim, a maneira, sempre eu vou dizer, incluindo todo sofrimento, todo cansaço, mas a maneira como o Rafa foi conduzindo, como ele foi te dizendo, e a imensidão desse amor mesmo, né, Ricardo? Porque é bonito quando você fala, eu tenho que seguir, porque é uma sacanagem com o Rafa se eu não sigo, né? Eu acho que é isso mesmo. O Aqui, quanto essa memória é Tereza, forte. a gente está recebendo só aqui uma visitinha aqui, ó, que veio. Essa aqui é a Malu. Ai, Malu. Oi, Malu, Oi. tudo Ela é bem? irmã, ela é irmã do Carinha dela. Rafa. Ela Tudo veio aqui bem, para ver Malu? Sim. Ai, a ela veio aqui para vozinha. ver com quem que o pai dela estava conversando, com um monte de gente. Aham. Com a Tereza e É, muito tá lá. Então vai lá. muito fofa. Um pouco, A vai lá. vozinha dela. Ai, Ô, vamos lá. Ricardo, hoje a gente tá com um tempinho, 7 minutos. Hoje, eu acho que tudo que você falou exatamente o que você falou, é singular, né? A relação que você tinha é singular, quem você perdeu é singular, como cada um da família perde é singular, né? Eu fiquei pensando muito, você falando no teu pai, né? E que generosidade desse menino, desse Rafa, né? Ele dividia os dias de dormir com a mãe, com você e com o vô, e com a namorada. Para Mas namorar. assim, que generoso, né? Ah, sim. Muito, muito bonito. Hoje, como é que o Rafa vive aí? Porque o Rafa fica. Não tem como o Rafa ir embora. Ele foi embora fisicamente, mas não tem como ele ir embora, né? Não tem. A gente, o tempo ele vai ajustando, né? O espaço da saudade, né? Mas como eu já disse antes, eu me alimento muito da lembrança dele.
É, a gente tinha muitos vídeos, muitos áudios, muitas gravações ainda na época de fita cassete, DVD, essas coisas que hoje em dia já estão meio em desuso, mas eu ainda tenho. E assim, quando tem um dia assim que especialmente por algum motivo a saudade bate mais pesada, eu vou lá e boto um vídeo e dou uma boa risada vendo uma brincadeira que ele tenha feito, uma bobagem que ele tenha falado. E aí me relaxa. Agora, aos poucos, a Malu, que não o conheceu, ela já está começando a fazer algumas perguntas, né? Às vezes ela faz um comentário, porque ela sempre me ouve falar de uma maneira tão positiva, né? Volta e meia ela fala assim, poxa, eu queria que ele estivesse aqui. Mas eu também não eu deixo ela, né, pesquisar da maneira dela, eu não tento impor a presença dele, né? Deixo ela saber o que ela precisa à medida que ela vai crescendo, né? Saber coisas do irmão, para também não forçar nada, que seja uma coisa natural. Ela sabe o que ela, né, precisa. Se ela quiser vê-lo, quiser ouvi-lo, vai estar aqui, eu vou estar sempre conversando. E acho que é isso, né? Ele está... eu sempre respeitando as diferenças, né, de personalidade da minha filha, porque eles são um pouco diferentes. O Rafael era mais introspectivo, era mais cerebral, ele observava muito, aí ia lá e fazia uma piada. A Maria Luísa, ela é mais agitada, gosta mais de brincar, de correr, enfim, ela é uma coisa mais física, assim. Mas eu tentar passar alguns conceitos que eu passei para ele também para ela, na questão da formação dela. E, como eu disse, para algumas pessoas da família, é muito mais difícil falar no Rafa. Eu não sei como cada um reage ali na hora de dormir. Para mim, é como se o Rafa tivesse ido morar na Europa, né? Então, ele está muito presente. De vez em quando toca uma música num determinado lugar, uma música que era a cara dele, que não tinha muito motivo para aquela música estar tocando ali. E eu paro e penso assim, porra, Rafa, o que é isso? É uma mensagem sua, né? Você está querendo conversar alguma coisa, está querendo que eu me lembro de você. Então ele está muito presente, mas assim, sem nada que me paralise. Muito pelo contrário, quando eu preciso, né, ir para frente, aí eu recorro à lembrança dele. Acho que é um pouco isso. E eu queria só lembrar muito rapidamente, a gente falou muito no meu pai, eu queria só dar enfim, eu não sei nem se ela está vendo, mas também fazer uma homenagem à Suzana, a namorada dele, que sempre foi uma menina que ela era muito, muito doce, muito, muito meiga, assim, muito na dela, e o Rafa sempre conduzia ali a relação. E quando ele ficou doente, a primeira coisa que eu pensei assim, essa menina não precisa passar por isso. Então eu estava preparado para ela chegar e eventualmente terminar o namoro, porque ela tem 20 anos, 20, 21 anos, não precisava ter sofrimento. E, no entanto, a Suzana se transformou num gigante, numa coisa assim que assim, eu não conseguia ver de onde ela tirava força para ir. Depois, quando ele foi a São Paulo, ela ia sozinha, pegava o ônibus na rodoviária de noite, ia, voltava, e estava do lado dele, não largava. E na reta final, quando ela chegava, ela era a única pessoa que conseguia acender ali um pouquinho de luz no olho dele, era quando ela chegava. Então, assim, foi uma dessas surpresas que a vida traz para a gente, e eu tenho, assim, gratidão até o resto da vida pelo que essa menina fez. Que bonito, Ricardo. É uma menina, né? Sim, uma menina. Ela não tinha, é o que eu falo, ela não tinha, eu não poderia, eu não teria o direito de reclamar se, quando o Rafa ficou doente e a coisa começou a tomar um vulto de dor, de cansaço, de angústia, de medo. Ela não precisava passar por isso, mas ela passou, e a família dela também,
olha, não tenho palavras para dizer. Em nenhum momento eles estiveram sempre ali do lado e toda hora ele ia, o Rafael ia para casa deles e sempre foi muito bem acolhido. Enfim, são coisas que, assim, se ele não tivesse ficado doente, talvez ele tivesse aqui conosco, o que seria maravilhoso. Mas também a gente não teria visto, não teria conhecido, né, algum lado das pessoas que a gente passou a conhecer no meio dessa tristeza toda. Dr. Luciano Caldas, ele perdeu o filho, ele é Tocantins, e ele fez um relato lindo. Ele fala: Pedro, você não viu quanto amor tinha nos corredores do hospital, você não viu. É muito bonito isso, né? De ver o que junta ali na dor, em toda aquela dor, ainda assim tem tanta coisa bonita, né, Ricardo? Assim, eu fico muito tocada quando você fala. Se a saudade, ela vem de um jeito mais esquisito, né? Porque a saudade está aí. Mas se ela vem de um jeito mais esquisito, isso que você falou, eu acho assim sagrado. Eu chamo o Rafa, porque é assim que eu melhoro. Eu peço ajuda dele, porque é assim que eu melhoro. Porque ele é força, né? É como se fosse uma luz mesmo, né, para você. Sim, e também pela certeza que eu tenho, eu não tenho certeza do que tem depois da morte. Não sei. Acho que ninguém sabe. As pessoas têm fé, mas não têm certeza. Mas o que eu tenho certeza absoluta dentro de mim é que, se existir alguma coisa, se ele ainda estiver, se ele ainda existir, e ele puder, ele vai estar me iluminando, vai estar iluminando a mãe dele, vai estar iluminando o avô, vai estar iluminando a irmã, que ele não chegou a conhecer. Um dia desse eu fui andar de bicicleta com a Malu num aterro, e no meio do caminho, o tempo fechou, caiu uma tempestade. A gente ficou, né? Eu peguei chuva em duas partes do corpo, dentro e fora. Nunca peguei tanta chuva, e a Malu começou a se assustar, porque teve um trovão. E aí eu tô andando com ela e eu falei: filha, vamos para casa, vamos andando aqui que a gente vai chegar logo. Aí ela começou a ameaçar chorar. Eu falei assim: filha, faz uma coisa, fecha o olhinho, pede pro Rafa te proteger, pede pro seu irmão te proteger, pede para ele levar os trovões para outro lugar. Não precisa pedir para parar a chuva, não, porque parar a chuva é difícil, mas os trovões, manda ele parar os trovões para longe. Aí ela fez isso. E aí ela foi andando, e não só, lógico, eu não posso dizer que foi por isso, mas os trovões pararam de fato, e ela se acalmou. Porque ela acreditou que o Rafa tinha realmente afastado. A chuva não parou, mas pelo menos não tinha trovão, não tinha raio, ela não estava correndo risco. Aí quando chegou em casa, tomou banho, ela falou para Luciano: mamãe, eu pedi ajuda para o Rafa me ajudou. Eu falei: então, minha filha, faça isso. Quando você sentir algum tipo de perigo ou alguma situação que você tenha medo, e que nem eu nem a mamãe estejamos por perto, pede ajuda ao Rafa, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Porque eu acho que vai. Eu acho que realmente ele vai. Eu acho que é tão maior que assim, a energia boa, bonita, amorosa do Rafa, ela tá sempre aí, né, Ricardo? Não, eu acho que isso ninguém pode ser contra. As pessoas que a gente ama e que não estão fisicamente, elas ficam quando a gente quer que fique mesmo, quando a gente aguenta que fique, né? E tem gente que não aguenta mesmo, é o que você falou, a gente tem que respeitar. Tem gente que não consegue falar, tem gente que não consegue tocar no nome. Então é muito bonito quando você chama mesmo ele. No momento difícil você chama o Rafael. Inclusive quando o momento difícil é essa saudade do Rafa, né? Sim. Então, assim, super bonito. As pessoas estão perguntando do livro. Eu acho que o livro, assim, se vocês colocarem no Google, eu já até encomendei, mas Nem a Morte Nos Separa. Você coloca Nem a Morte Nos Separa e livro, Ricardo Gonzalez, vai aparecer para comprar. Tem na Mauad X, que a gente colocou o arroba no post. Então tem ali para vocês clicarem, só falar com eles também, mas dá para comprar pelo Google, né? Coloca lá que vocês vão achar. Nossa, muita gratidão. Seu relato, assim, foi lindo, né? Você é muito especial. Eu acho que por ser homem e querer falar sobre esse luto, eu achei super importante, porque os homens têm um pouco mais de dificuldade de falar sobre isso.
Eu acho que os homens também são muito cobrados, né? Eles têm que ser fortes, eles têm que amparar a mãe, eles não podem desabar, mas às vezes desaba também, né? Porque é assim que é. Eu acho que isso está mudando um pouco, ainda bem, né? É um pai perdendo um filho, não é só uma mãe perdendo um filho, é um pai perdendo um filho. Queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. E agradeço você e agradeço todos que estão aí. Vai ficar gravada e depois vocês compartilhem aí, né? Eu acho que vai ajudar muita gente. Ah, legal, Teresa. Eu que te agradeço pelo espaço, te parabenizo pelo trabalho do Laços e Lutos. Enfim, eu quando mandei o relato, né, e depois entrei lá para ler, assim, as pessoas têm que se preparar, porque tem uns relatos ali que são absolutamente dolorosos, mas são bonitos. Eu espero ter contribuído de alguma maneira, não só aqui, mas também com o livro, né, para mudar de alguma maneira, para confortar ou para incentivar a seguir em frente. E se eu fosse deixar alguma mensagem, o que eu diria para as pessoas que perderam, principalmente filhos, né, mas enfim, entes queridos, né, que assim, a gente vai várias vezes, principalmente quando ainda está muito perto, a gente vai se sentir meio no meio da escuridão, mas tentem, usem ali o resto de força que sobrou para tentar achar sei lá, um interruptor no lugar, porque tem luz. E a gente deve isso a quem foi. Eu tenho certeza que as pessoas que foram embora, se elas pudessem voltar uma única vez para deixar alguma coisa, elas diriam, vai, segue em frente que eu estou bem. Só que a gente às vezes não consegue enxergar isso e a gente até se entrega e eu acho que isso pode causar algum tipo de incômodo ou de algum problema para quem foi lá onde estiver. Né? Então a gente, em respeito à memória das pessoas e ao amor que nos une, a gente tem que tentar pelo menos fazer um esforço, cada um do seu jeito, com o seu método, enfim, do jeito que dá, com a força que tiver, seguir em frente, porque assim, é possível. É possível, eu sei que é. Mas não é fácil, como você disse. Não, não, não é fácil. Não é fácil. E também, assim, a gente não precisa ter pressa para isso. Porque quando a gente, assim, no curto prazo, depois que a gente toma uma pancada, seja ela do tamanho que for, a gente está mais fragilizado, a gente tem menos força, a gente tem que conseguir sobreviver por um tempo, né? Fazer com que, como acontece se você dá uma corrida, se você pratica um jogo de futebol, você naquele momento ali está cansado, então você precisa beber água, você precisa repousar, você precisa se alimentar, para depois, daqui a 2, 3 dias, você poder jogar novamente. Você não pode jogar todo dia. Então, vai ter um momento que a gente vai achar que não vai dar, mas com calma, com coragem, tentando pegar todos os ensinamentos da pessoa que a gente perdeu, mas assim, tipo, saibam que é possível. Alguns vão conseguir, outros talvez não, mas assim, a porta não está fechada para sempre, não. Ricardo, é muito lindo o que você fala. Muita gratidão mesmo. Que o Rafa fique, que ele seja essa força, essa luz, essa energia que te ampara, inclusive quando você tem saudade dele. Um beijo imenso, gratidão para todo mundo e seja sempre bem-vindo, tá? Legal, passarei. Já acho que me considero parte já da família do Laços e Lutos. As pessoas que quiserem, enfim, ter alguma dúvida, alguma curiosidade, né? Tá bem fácil de eu achar, tanto no Laço como no Insta, no Facebook. Enfim, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu faço com o maior prazer. Obrigada, viu, querido? Um grande Valeu. abraço. Um beijo para você e vamos nos falar mais vezes. Vamos. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite.